Salmo de número 148. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor desde os céus. Louvem-no desde as alturas. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os exércitos celestiais. Louvem-no o sol e lua. Louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no altos céus. Louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em um lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês, criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes, moças, idosos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis, o povo de Israel que lhe é chegado. Louvado seja o Senhor. Isaías 64. Quem dera abrisses os céus e descesses. Os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão da tua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizastes coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti, porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos, mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome nem suplica por tua misericórdia. Por isso, te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não tires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre dos nossos pecados. Pedimos que olhe para nós e veja que somos teu povo. Tuas cidades santas estão destruídas. Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo onde nossos antepassados te louvavam foi queimado. Tudo que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, Senhor, ainda te recusarás a nos ajudar? Permanecerás calado e continuarás a nos castigar? Ezequiel 47 e 48. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: "Filho do homem, você está vendo?" E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: "Esse rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor soberano: dividam a terra desta forma entre as 12 tribos de Israel. Os descendentes de José receberão 2 porções de terra, as outras tribos receberão porções iguais.
Jurei solenemente que daria esta terra a seus antepassados e agora ela passará para vocês como herança. Estas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo passando por Etlon, depois por Lebo Hamate até Zedade. Dali seguirá para Berota e Sibraim, que fica na divisa entre Damasco e Amate, e por fim a Zeraticon, na divisa de Aurã. Portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo até Azarenã, na divisa entre Amate ao norte e Damasco ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Aurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Essa será a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Essa será a fronteira sul. Do lado oeste, o próprio Mediterrâneo será sua divisa, desde a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente para Lebo Hamate. Dividam a terra dentro dessas fronteiras entre as tribos de Israel. Distribuam a terra como herança para si mesmos e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês e criam os filhos em seu meio. Eles serão para vocês como israelitas de nascimento e receberão heranças entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, o Senhor soberano, falei. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até Lebo Hamate e de lá para Azarenã, nas fronteiras de Damasco e com Hamate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste. O território de Azer fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Azer e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés ao sul de Naftali e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela será 12,5 km de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 2,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Essa será sua porção especial quando a terra for distribuída. No território santíssimo, junto ao território dos sacerdotes, ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção desta terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor. É consagrada. Outra faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura ao sul da área sagrada do templo será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade, haverá uma área de plantações que se estenderá por 5 km para leste e 5 km para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar esta terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado com 12,5 km de cada lado. As áreas que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 km de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida vem o território de Issacar, com as mesmas divisas a leste e a oeste.
Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gade fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas a leste e a oeste. A fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz, depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor soberano, falei. Estas serão as saídas da cidade. No muro norte, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 saídas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Ruben, a segunda Judá, a terceira Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Issacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Azer e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali.